Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou, que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar em que se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Depois queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado,
Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito, a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 5. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando souber, será culpado. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando souber, culpado será numa destas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, e trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas, se as suas posses não bastarem para o gado miúdo, então trará ao Senhor, como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas, ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que restar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, é a oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme a ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as suas posses não bastarem para as 2 rolas ou os 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Como oferta pelo pecado, não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E a trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote,
como oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor como sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos
tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro
e ranger de dentes.